Olá, gente. Então, hein? Lula aumenta imposto e Petrobras corta preço da gasolina. Nos últimos meses aí ficou uma, uma disputa interna dentro do PT, uma disputa interna no PT, que um lado queria aumentar os impostos da gasolina para aumentar o roubo estatal e assim eles conseguirem prosseguir por uma política de gastança mais responsável. E tinha uma ala, né, no PT que queria que a isenção dos impostos sobre os combustíveis permanecesse, né, com medo, né, que um aumento grande na gasolina fosse pegar mal perante os eleitores, né, porque, enfim, né, como assim a gasolina está mais cara agora do que estava no governo Bolsonaro, né, enfim, medidas populistas, né, mas enfim, o imposto é roubo, né? A gente sabe, né, antes de mais nada, imposto é roubo. É igual ao aborto. Aborto é assassinato, né? Só que tem países que toleram um assassinato, né? E a grande maioria dos países tolera o imposto, mas o imposto é um roubo estatal. Ele é uma forma de roubo. Agora é aquilo. É, você aceita isso? Você acha isso aceitável? Beleza, mas ele é roubo. Objetivamente, ele é roubo. Ele é subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, né? Se você não pagar, nós vamos tirar a tua casa. Mas tá, mas por que eu devo para o governo? Né? O que eu fiz? Qual dívida eu contraí com o governo? Não tem dívida, né? O governo é que colocou essa dívida, não foi eu. Eu não contratei nenhum serviço do governo para o governo pegar alguma coisa de mim, né? Enfim, esse negócio de contrato social aí já é muito refutado, já foi totalmente refutado. Isso aí não existe, né? Isso é uma invenção dos estatistas para dizer que o imposto é válido, né? Enfim. Mas olha só que coisa, né? O Haddad, que queria aumentar o imposto, pelo visto ele venceu essa disputa, né? Ele venceu essa briga interna que tinha dentro do PT. A Glaze e o Mercadante perderam, né? O que mostra, o que indica que o Lula ele vai deixar o Haddad ter certo poder durante o seu governo, porém aquilo, Petrobras corta preço da gasolina. Isso aqui é o mais grave de tudo. Política de controle de preço. Já está no segundo mês, finalzinho do segundo mês do governo Lula, e já temos controle de preço, né? Vamos ver a notícia aqui. No mesmo dia em que o Planalto vai detalhar o aumento de impostos sobre combustíveis, a estatal reduziu o valor da gasolina em 0,13 por litro reais. Então, é aquilo. De onde? Como eles reduziram, né? Óbvio, política populista, né? A Petrobras anunciou nesta terça uma redução dos preços da gasolina e do diesel para distribuidoras a partir de quarta-feira. Eis o reajuste. Aí a gasolina passa de 3,31 para 3,18 litro e o diesel passa de 4,10 para 4,02 o litro. A medida facilita a decisão do governo Lula de voltar a cobrar PIS, COFINS, sobre gasolina e o etanol a partir de 1º de março. A decisão ajudará a recuperar a arrecadação, o roubo, né, do governo federal, né? A decisão vai ajudar a recuperar o roubo do governo federal, como desejava o ministro da Fazenda, Haddad. Segundo a assessoria da pasta, a medida assegura os 28,9 bilhões que a equipe econômica esperava alcançar com a reoneração. Olha, 28,9 bilhões, 10 bilhões foram para o Ministério da Cultura, hein? Olha quanto dinheiro dos impostos não vão para coisa nada a ver, né? Que a gente não precisa, né? Aí vem bobão falando que não, que o governo, você precisa do dinheiro do governo para sustentar coisas que o Estado faz que são importantes. Tipo o que é o Ministério da Cultura, que você fala porcaria nenhuma, né? Não serve para porra nenhuma o Ministério da Cultura, é isso? Essa é a grande... É o grande, é o bem necessário, o mal necessário que são os impostos. Não existe mal necessário, né? Imposto, ele é um mal, ele não é necessário, ele é um mal.
todo boicote ao governo Lula. Uma forma de boicotar o governo Lula é sonegar, né? Sonegar, né? O governo começou 2023 com uma previsão de rombo fiscal na casa dos 200 bilhões. Primeiro, rombo fiscal do governo Lula, não do Bolsonaro, como a mídia e alguns aliados ao Lula falaram que foi coisa do Bolsonaro. Não, Bolsonaro fechou superávit. 2022 ficou no superávit, as contas ficaram no azul. O governo Lula vai aumentar o gasto estatal. Óbvio, vai ter um rombo, por quê? Porque ele vai aumentar o gasto estatal. É escolha do Lula, é escolha do governo dele, nada tem a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma política econômica desde o início de acabar com o peso estatal. É lógico que o Estado ia gastar menos com coisas nada a ver, e agora o Lula ia rever todas essas coisas, aí vai ter um rombo, lógico, né? Só que não é isso que as pessoas falavam, né? Então, assim, esse rombo de 200 bilhões é exclusivamente culpa do Lula. Exclusivamente culpa do Lula. O valor que será cobrado a mais sobre gasolina e etanol ajudará a tapar parte desse buraco e sinalizar para os agentes econômicos e financeiros o compromisso do Palácio do Planalto com a estabilidade das contas públicas. E quem que vai pagar a conta? Classe média, mais pobres. Não digo mais pobres, mas a classe média. Como sempre, a classe média sempre paga mais imposto, né? E recebe nada, basicamente, né? É o que menos recebe que mais paga, né? Literalmente a classe média mais injustiçada, né? Do mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sempre é a mesma história. É que menos recebe é que mais paga imposto. Totalmente injusto, né? Mas Estado é injusto mesmo, né? Na prática, entretanto, significa um aumento nos preços do litro da gasolina e do litro do etanol nos postos de combustíveis, agora contida pela alteração nos preços da Petrobras, aqui está das Petrobras, não existe, né? Da Petrobras, nos preços da Petrobras. Né? É uma equivocada aqui, mas beleza, né? Da Petrobras, né? Fica melhor. Então, por quê? O que eu penso que pode estar acontecendo é o seguinte: o Lula teve que ceder essa questão dos impostos, e ele falou, cara, eu não lembro exatamente quem que é o presidente, acho que é o da Petrobras, mas ele deve ter ligado pro cara e falou, diminui aí o preço da gasolina um pouco, diminui aí. Né? Então foi na canetada, isso é muito ruim. A Dilma fez isso, só que a Dilma fez isso em período eleitoral. A Petrobras está fazendo isso em período fora da eleição, então pode ser que dê uma catástrofe isso aí, viu? Pode ser que a Petrobras quebre de novo. Já vai, né? A gente já sabe que vai quebrar, né? Mas até quando ela vai quebrar, né? Em um comunicado, a estatal afirmou que o objetivo do reajuste é equilibrar os preços aos mercados nacional e internacional, contemplando alternativas de suprimento e participação do mercado para otimização dos ativos. Não sabe por que diminuiu, né? Não sei como é que está o preço da gasolina também. Mas é muito estranho isso, né? No mesmo dia que o Lula anuncia aumento dos impostos, a volta dos impostos, eles vão e reajustam os preços, diminuem o preço da gasolina. Para a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol, a parcela da Petrobras repassada ao consumidor será R$ 2,32 por litro. Já no caso da mistura de 90% de diesel com 10% de biodiesel, o preço médio do litro repassado ao consumidor ficará em 3,62%. R$ 3,62. Não fica, não passa, né? Agora, olha só a justificativa de uma coisa aqui que eu acho que está no texto aqui. Gasolina mais onerada. Mas por que a gasolina vai ficar mais cara do que o etanol, né? Pela modelagem da reoneração, a gasolina será mais onerada que o etanol, sob a justificativa, olha só, de ser um combustível fóssil, agenda globalista ambiental, né? O secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, viajou na segunda-feira ao Rio de Janeiro para uma reunião com a diretoria da Petrobras. O governo Bolsonaro havia zerado as alíquotas de CID do PIS/COFINS sobre os combustíveis até dezembro de 2022. A medida foi prorrogada por Lula para evitar
aumento dos preços logo no início da gestão. Pela MP 1157 de 2023, a isenção do PIS/COFINS sobre a gasolina e etanol termina nesta terça-feira. Já a desoneração sobre óleo diesel ou gás de cozinha e outros combustíveis não será afetada pela decisão. Para esses itens, vale até 31 de dezembro de 2023. Ainda na segunda-feira, Lula e Haddad se reuniram com o presidente da Petrobras. Lula e Haddad se reuniram com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, para discutir o tema. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também esteve no encontro realizado no Palácio do Planalto. Aquilo. Jean Paul Prats é um cara do PT, né? O Jean Paul Prats, ele não tem qualificação nenhuma, ele não é um cara qualificado para ser presidente da Petrobras, né? Mas aquilo, a Petrobras, ela é estatal, gente, ela é estatal, então ela não é do âmbito privado, ela é parte do governo, ela é propriedade do governo, então, infelizmente, ela tende a fracassar. O grande problema dela ser uma estatal é essa, ela só dá prejuízo, e quem vai pagar a conta são as pessoas. Se ela fosse privatizada, o mercado ia fazer o que ela quisesse com a Petrobras. Ia ser uma gestão mais consciente, ia ser uma gestão melhor, e no fim a gente não ia ter que pagar a conta desse prejuízo. Então é aquilo, privatização é bom para todo mundo, não tem esse negócio de, temos que fortalecer a indústria nacional. Não, eu não quero pagar imposto para ter que sustentar essa gastança idiota, esse keynesianismo burro, né? Agora, keynesianismo já é burro, né? Keynesianismo burro Mas, enfim, o ideal é não ter uma estatal, porque isso aí vai dar prejuízo. Essa reunião aí que eles tiveram, provavelmente eles falaram, não, a gente vai aumentar aí os impostos, tem como você reduzir um pouco o preço da gasolina para ficar menos aí pesado para o consumidor e não sei o quê. É isso que eles discutiram, e esse é o grande problema. Isso vai quebrar a Petrobras muito mais rápido. A Dilma fez isso lá, mas ela fez em campanha eleitoral. O Lula está fazendo isso fora de campanha eleitoral no seu segundo mês de mandato. O desespero do PT pro medo, né? O desespero deles que eles têm caso o Bolsonaro volte, né? Porque se eles fizerem um governo muito ruim, como vão fazer, isso aí vai dar mais força ainda pro Bolsonaro. O Bolsonaro saiu muito fortalecido. Apesar do PT dizer que não, ele perdeu por uma margem mínima. E ele botou quase todo mundo lá dentro do parlamento. Então, para ele voltar, a não ser que eles tentam deixar ele... A não ser que eles tentam deixar ele inelegível. Mas ele bota um laranja, um poste, igual o Haddad foi, e pronto. Né? O Haddad foi um poste do Lula lá em 2018. Né? Foi um poste do Lula e quase não ganhou, mas assim, teve uma votação expressiva. Né? Então é isso aqui, essa discussão que eles tiveram aqui, essa reunião com esse Jean Paul Prats, que é um aliado do PT, né? Um cara desconhecido no âmbito aí de ser presidente de alguma empresa, né? O cara é um fanfarrão, né? Mas é aquilo, o Lula quer controlar tudo, ele quer controlar toda a estrutura estatal. Então ele botou gente na confiança dele dentro do partido dele para essas posições. O cara basicamente ele só colocou gente do partido dele nessas funções mais importantes. O Bolsonaro fez totalmente diferente. O Bolsonaro deu autonomia para essas pessoas, falou, você é líder desse negócio aqui, você vai assumir e eu não vou interferir em nada. O Lula está sendo o contrário. Você vai assumir esse negócio aqui com o pretexto de que eu vou mandar em você. Então o Lula vai mandar nessas pessoas, o Bolsonaro não. Tanto é que o ministro do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, ele tinha total autonomia no governo Bolsonaro. O Bolsonaro não falava nada do Banco Central. O Banco Central era meio que um poder fora do executivo mesmo. Agora não, agora eles querem voltar a esse poder ser do executivo para eles poderem controlar tudo, né? E esse é o grande problema do Lula. O Lula não consegue controlar tudo por conta do Banco Central, né? Então isso, teoricamente, na verdade, nem é a pedra no sapato do Lula, né? O cara ali, na verdade, é que ele tá mantendo a economia de pé. Sem ele ali, a economia ia quebrar completamente, né? Ninguém ia querer investir num país que, enfim,
não dá autonomia para nada, né? Que o poder todo se concentra na mão de um lunático, que é o Lula, né? Enfim, por hoje é só. Curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo. Um abraço.